Paz. A pergunta é: qual é o objetivo da provação? Qual é o objetivo da provação? Na carta de Tiago, no capítulo 1, do versículo 1 ao 4, diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve perseverança. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. E agora vamos para o versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido àqueles que o amam. A pergunta é: será que você gosta de ser provado? Será que eu gosto de ser provado? No versículo 2, ele nos diz que nós devemos ter grande gozo. Nós devemos ter por grande motivo ter gozo de passar por provações. Meus irmãos, tendo por grande ânimo passares por provações. Então esta palavra ela está nos dizendo que nós devemos nos regozijar. Nós devemos nos regozijar ao sermos provados. Nós devemos nos alegrar ao sermos provados. Mas a pergunta é: de onde vem a provação? De onde vem a provação? Ou de quem vem essa provação? Ou então quem nos está provando? Quem é que nos prova? Será Deus? Será Deus que nos prova? Hoje em dia tem gente que confunde a provação com a tentação. Nós somos provados sim por Deus. Nós somos provados sim por Deus. Porque Deus vem a provação. Porque de Deus vem a provação. Mas a tentação, ela não vem de Deus, mas vem do inimigo de nossas almas, de Satanás. E nós podemos ver isso no versículo 13 do capítulo 1 de Tiago, que diz: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Deus não tenta ninguém. Deus, ele nos prova. Então, qual é o objetivo da provação? Qual é o objetivo então de Deus nos provar? De Deus provar então a nossa fé? Primeiro, Deus prova a nossa fé. Assim como Deus provou a fé de Abraão, dando o filho da promessa, Isaac, mas depois pedindo o filho. Pedindo então a Abraão para sacrificar o seu filho Isaac. A fé de Abraão foi posta em prova, mas Abraão, ele não olhou para trás. Abraão, ele decidiu sacrificar o seu único filho. Ele foi bem-aventurado. E na hora que ele foi sacrificar Isaac do Monte Moriá, Deus fala com Abraão e diz para ele não sacrificar o seu filho, e logo aparece um cordeiro. A fé de Abraão, ela foi provada. A aprovação, ela desenvolve a nossa perseverança. Como nós lemos então, Tiago, no capítulo 2 e 3, Tiago no capítulo 1, no versículo 2 e 3, que diz: meus irmãos, tendo grande gozo quando passares por várias provações,
sabendo que a prova da vossa fé opera na perseverança. Quando nós passamos por dificuldades, quando nós passamos por lutas, tribulações, provações, é quando então Deus está nos chamando para nós nos chegarmos mais até Ele. Quando nós estamos a passar por maiores lutas, é quando nós nos chegamos mais até Deus. É quando nós perseveramos mais na presença de Deus. Quando nós estamos mais na presença de Deus, na oração, no clamor a Deus. Quando nós estamos mais aflitos, é quando nós estamos mais perto de Deus. E Deus sabia disso. E nós sabemos então, nessas horas, que nós sabemos então que só Deus nos pode ajudar. Que só Deus nos pode socorrer. E sabemos então que as nossas orações edificam a nossa fé. Como está lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 12, que diz: alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Então, a provação, ela também desenvolve a nossa maturidade e nos completa. Então, a provação, ela também desenvolve a nossa maturidade e nos completa. Olha o versículo 4 que diz: tenham, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar alguma coisa. Sempre que somos provados, sempre que passamos por qualquer tipo de luta ou situação, às vezes bastante difíceis de suportar, é verdade, mas nós devemos saber que Deus não nos dá mais do que aquilo que nós podemos suportar, como está lá em 1 Crônicas, no capítulo 10, no versículo 13, que diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. No Salmo 119, no versículo 67, diz assim: antes de seres afligido, andava errado. Antes de ser afligido, andava errado. Mas agora tenho guardado a tua palavra. Ou seja, por outras palavras, Deus está dizendo, o salmista Davi diz: antes de passar por estas tribulações, antes de passar por estas provações, eu andava errado, eu estava errado, mas agora ando nos teus caminhos, agora ando nos caminhos de Deus, e a minha maturidade, ela está mais desenvolvida, e a minha vida mais completa. A provação, ela também nos dá então a coroa da vida. Nós vemos o versículo 12, no capítulo 1 de Tiago, diz: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá então a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. As provações, elas até podem, por vezes, elas ser longas, mas se nós confiarmos em Deus, se nós o amarmos de todo o nosso coração, então nós sabemos, há uma certeza, nós sabemos então que iremos vencer as nossas batalhas e então obter a vitória. Como está lá escrito em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 10, que diz: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Se meditarmos então no livro de Jó, nós poderemos ver o quanto este homem sofreu, o quanto este homem foi provado, perdeu o seu gado, perdeu a sua família, perdeu tudo, ficou doente, nu, com o pecado de tijolo ele teve que rapar a sua cabeça. Jó tinha tudo, Jó perdeu tudo, e a sua mulher, ela blasfemava contra Deus, ela disse:
Blasfema contra o teu Deus e morre. Questiona o teu Deus e morre. Mata-te. Mas ele não murmurou. Ele não questionou. Se nós meditarmos no livro de Jó, nós vamos entender o quanto este homem foi provado. O quanto este homem foi provado. Ele perdeu tudo, mas ele não perdeu a sua fé. Ele não perdeu a sua fé, a sua crença em Deus. Mesmo assim, depois de tudo, ele continuou a ser fiel a Deus. E então alcançou a vitória. A vitória sobre Satanás. Deus honrou Jó diante de Satanás. E Deus deu o dobro do que Jó tinha do início. Esse também tem que ser o nosso objetivo. Esse é também o objetivo de Deus ao nos provar. Então, a minha oração neste dia é que nós possamos ser como Jó. Que nós possamos ter a fé de Jó. Que nós possamos ter a perseverança de Jó. E obter então a coroa da vida eterna. Que o Espírito Santo ele possa falar a cada coração. Deus, ele não tenta ninguém. Deus, ele nos prova. O Espírito Santo ele possa falar a cada coração. Que nós possamos nos alegrar na tribulação. Que nós possamos nos alegrar na provação. Porque vale a pena. Porque vale a pena ser provado. Nós primeiro, antes de nós sermos aprovados, nós precisamos ser provados. Nós somos provados para depois então sermos aprovados por Deus. E então Deus diz, vai, agora tu estás preparado. Então é tempo de nós sermos provados para depois então sermos aprovados por Deus. O Espírito Santo ele possa falar a cada coração. Em nome de Jesus. Fiquem na paz. Deus abençoe o vosso dia. Em nome de Jesus. Amém e amém.